que é uma história que eu conheço já há algum tempo. Não tive o prazer de te entrevistar na outra vez, mas agora estou tendo o prazer de te entrevistar desta vez, Cadu. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por me dar espaço para falar também. Sempre. O canal, eu digo assim, tem espaço para todos os lados. Eu sempre falo que se alguém for citado e quiser dar entrevista, tá tudo certo. Só que eu lembro que uma entrevista não é um palanque. Cadu, a sua história é uma história familiar. Crimes familiares são sempre muito... É o que eu chamo do crime da classe média, que não é a classe média financeira, é a classe média da vida. Uhum. São aqueles crimes que invadem a nossa casa e a gente passa a parar para pensar, será que poderia ter acontecido comigo? Será que eu poderia ter agido daquela maneira? E você perde pai, você perde família, você se perde e quase te colocam numa cadeia. Mas eu fiz esse resumão aqui, para a gente entender um pouquinho mais aqui, para quem não conhecia direito sua história, para deixar aquele prólogo para as pessoas irem até o fim. Para a gente entrar no dia da morte... Seu pai morre que ano? 2008. Até 2008, a sua vida era uma outra vida. Completamente diferente. Completamente diferente. Como era antes da morte do seu pai? De onde vocês vieram? Por que vieram para São Paulo? Como que foi você, o Cadu, no meio dessa história? Eu li um texto que você me mandou, que você tem uma trajetória sua, independente da morte do seu pai. Me conta a história da sua família pelos seus olhos. Então, na verdade, não tem como falar sobre a história da minha família, a história do meu pai, sem falar sobre a empresa que meu pai trabalhava, porque meio que centrou, né, a nossa vida era centrada na empresa, né, completamente voltada para a empresa. Isso. Antes de JBS, né? Não, acho que já era. Já era JBS? Já. Tá. E meu pai começou trabalhando lá muito de baixo. A gente morava em Barra do Garças, que fica no interior do Mato Grosso. A família do meu pai é de Bom Jardim de Goiás, que fica uns 30 minutos dali. Meu pai sai cedo de casa para estudar. Ele sai de casa com 13 anos para ir para Barra do Garças, que é uma cidade um pouco maior. E lá ele começa a fazer faculdade e entra na Sadia. Primeiro ele começa trabalhando na Sadia. E aí a empresa que meu pai trabalhava estava num processo de crescimento, de expansão, compra o frigorífico em Barra do Garças e meu pai é contratado pela empresa lá. E nesse processo de expansão da empresa, meu pai foi tendo a oportunidade de crescer e aí ele foi sendo transferido de uma cidade para outra e nossa família vai indo de acordo com o crescimento da empresa. Então a gente começa em Barra do Garças, depois vai para Goiânia, depois de Goiânia vai para Andradina, de Andradina a gente chega em São Paulo, que lá eles montam... Lá não, aqui. Aqui em São Paulo. Você está em São Paulo. Agora eu estou em São Paulo, porque eu moro em Goiânia. E aí eles compram o escritório aqui e transformam, que se torna o headquarters da empresa aqui no Brasil, e aí a gente muda aqui para São Paulo. E nisso meu pai vai sendo promovido, então ele vive uma ascensão profissional ao longo dos anos de vida dele até a morte. Vocês tiveram um crescimento financeiro, inclusive, não foi? Sim. Vocês vieram de uma classe menos abastada? Como é que era também esse crescimento? Porque isso é algo que vai culminar na morte do seu pai lá na frente. Sim. Então, na verdade, o casamento dos dois... Dos dois, seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe, que hoje em dia eu já não chamo mais de mãe. E ao longo as pessoas vão entender. Por motivos, no mínimo, que quem vai... É entendível isso. Acho que dá para entender. Mas enfim, para ficar mais fácil de entender, eu vou chamar de mãe no vídeo, mas hoje em dia eu já não chamo mais de mãe. Então, meu pai e minha mãe se conhecem em Barra do Garças e na época ela tinha uma situação financeira um pouco melhor que a do meu pai. E aí ela engravida do meu irmão mais velho. E ali já começa o problema. Ali já começa a questão, porque meu pai já não queria se casar. E aí ela diz pro meu pai, ela fala, olha, eu tô trabalhando numa universidade agora e lá eles não aceitam mãe solteira. Se eu não me casar, eu vou perder o emprego. E aí ela fala para ele, né, de acordo com o que eu ouvi, de acordo com o que eu sei, eu não estava lá. De acordo com a história que te foi contada, sua mãe fazia o quê? Ela é bióloga e trabalhava na universidade na época. Como professora? Não, ela trabalhava, acho que no administrativo. Então, sua mãe já tinha curso superior e tudo mais quando conhece seu pai? Não, os dois faziam faculdade juntos. Os dois são formados em biologia. E quantos anos eles tinham na época? Acho que 20, 21. Bem novos também, né? Bem novos.
mas ela já tinha um comportamento complicado. Tanto que a minha avó, mãe do meu pai, ela conta uma história que, na época, os filhos menores de 21 anos precisavam da assinatura dos pais para casar. E aí, quando eles vão se casar e meu pai acaba cedendo a pressão dela para se casar, minha avó fala para ele, porque como ela fazia muitos escândalos em casa, na casa dos meus avós, minha avó falou, olha, se dependesse da minha assinatura para os dois casarem, eu não assinaria. Mas você já é maior de 21 anos, então eu não posso evitar. Então já começou complicado. Escândalos. Eu li no texto que você me mandou que é uma coisa muito recorrente de a sua mãe sempre ser mostrada pela sua idade. Eu tenho uma parte com você com 7 anos e tudo mais, que você sempre traz os gritos da sua mãe. Sim. Sua mãe casa com seu pai que ano? 1988, Eles ficaram 20 89. anos casados. Isso. É bastante tempo. Bastante tempo. A sua avó, ela fala que sua mãe melhorou um pouco, ela continuou fazendo... Que tipo de escândalo que sua mãe fazia? Nossa. Principalmente pelos olhos da sua avó. Gritava o tempo todo, brigava com todo mundo, ofendia as pessoas. Mas por quê? O que fazia? Qual era medo de ele ter outra mulher? Medo era dele o quê? ter outra mulher, medo de sempre achar que todo mundo estava contra ela, sempre ter uma mania de perseguição. E muito essa questão do meu pai estar com outras mulheres e ela achar que as pessoas acobertavam ou que, enfim. Ele tinha outras mulheres? Tinha. De fato, ela não estava tão louca. Não, mas... Eu digo não o escândalo, mas ela não estava tão errada. Não, ela não estava errada, mas o meu pai ele não queria o casamento. E aí ele começou a tentar se separar, porque, como eu estava dizendo sobre essa questão do que ela falou, ela faz essa pressão para o meu pai se casar com ela, e ela fala, se ela não se casar com ele, ela perde o emprego. Ela fala, não, e olha, e depois a gente pode até separar um tempo depois e tal, porque meu pai já não estava... querendo se casar, mas aí ele acaba cedendo e os dois se casam. E aí, quando começa essa situação, eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre tentando o divórcio, sempre tentando se separar, sempre tentando conversar sobre isso, e ela sempre tinha uma desculpa para fazer o meu pai ficar em casa, né? Sempre dava uma volta. Essas brigas eram sempre na frente dos dois filhos. Você era muito criança, você fala que você tinha 7 anos quando você lembra dessas brigas diárias. Não, mas a minha questão com as brigas, para ser sincero, não era nem a questão das brigas, era como ela já desde cedo me usava dentro do casamento dos dois. E eu não tinha, claro, noção disso, mas ela, desde o início, ela me envolvia muito. Você e seu irmão? Mas eu. Como que ela te envolvia? Ela pedia para eu ligar para o meu pai para saber que horas ele tinha saído da empresa, com quem ele estava, criava histórias para eu falar para o meu pai. Então isso sempre que tipo aconteceu. Falar para ele que eu estava chorando e que eu estava mal e que porque ele falava de sair de casa e que eu não queria que ele saísse de casa, mas ela sempre colocava o que ela queria dizer através de mim. Ou seja, aquela chantagem emocional vinha através de você, que era o filho mais novo. Exato. Quantos anos você tinha quando você ligava para falar para ele, chorando, não vai embora de casa? 7 anos. 8. Você falou da sua avó, a mãe do seu pai. A sua avó sabia que ela fazia isso? Ela tentava te proteger ou só soube depois de tudo? Anos 90, né? Naquela época, acho que ninguém ligava muito para... Ninguém ligava muito para a saúde emocional das crianças. Eu acho que não tinha muito essa noção. Eu acho que era... filho era só filho. Aí, anos 90 tinha aquela coisa, não se mete não, isso é problema deles e tudo mais. Você falou da mãe do seu pai. E a família da sua mãe? Como era com você? Você conhecia? Eu conheci. Porque esse é um ponto importante, que eu vou querer entender melhor lá na frente. Essa entrada desse irmão da sua mãe, como que vocês não sabiam. Você conhecia a mãe da sua mãe? Você conhecia a família, tia, tio? Como que era a família da sua mãe? O que era a família da sua mãe falava dela? Então, a única pessoa que eu convivi diretamente com, assim, da família da minha mãe foi a minha avó materna, que morou conosco até os meus 6, 7 anos de idade. E aí, com 8, ela faleceu. Quando eu tinha 8 anos de idade, ela faleceu.
E eu não conhecia muitos dos outros irmãos dela, porque isso ninguém me explicou quando eu era criança. Eu fui entender isso mais tarde. A minha avó, ela teve 7 filhos com 5 homens diferentes. Então, também outros tempos. Sim. Acho que naquela época não se falava muito sobre métodos contraceptivos, então acho que... Eu até falava, mas era outro tipo de relação que ela tinha mesmo, familiar. Ela tinha 7 filhos com 5 homens. Isso. E você não conheceu, então, os irmãos da sua mãe, os seus tios? Eu conheci alguns, porque ela deixou os outros para serem adotados e a única que ela criou foi a minha mãe. Ah, interessante. Então, assim, a sua mãe, a única que ela não entregou para adoção? Isso. Por quê? Você sabe? Acho que era porque era mais nova. Acho que de todos ela era uma das mais novas, alguma coisa assim, não sei. Mas os outros, mas assim, ela deixou para adoção para pessoas que ela conhecia. Ah, entregou para criar. Isso, entregou para criar e a única que ficou com ela em casa foi ela. Então você sabia que você tinha 6 tios, mas não sabia quem eram? Não, alguns eu sabia. Convivia. Alguns eu sabia. Tipo, tem esse que mora em Goiânia com o tio fulano e a tia fulana. E aí tem o outro, a outra que mora não sei o que lá com a tia tal. Mas não tinha muito convívio. E como que sua mãe tinha uma situação financeira melhor que o seu pai? Porque eu acho que ela começou a trabalhar no banco na época, alguma coisa assim. Por ela mesma, por não ela por mesma. pai e mãe? Não, acho que ela começou a trabalhar no banco e meu pai ele começa muito de baixo na empresa. Sempre trabalhou muito, mas na época ela ganhava um pouco mais. Não é que ela tinha uma vida privilegiada, mas ela ganhava um pouco mais porque tinha já conseguido uma posição melhor. Qual que é o nome da sua mãe? Giselma. Você não fala nem o nome dela, né? Eu não falo o nome, antes eu chamava pelo nome. Entendi. Antes eu chamava pelo nome. Hoje em dia eu não falo o nome, hoje em dia eu não chamo de mãe, eu falo às vezes a pessoa, a mandante do crime, a... Genitora, não? Genitora. É alguma coisa. O seu irmão e você tem quantos anos de diferença? 3 anos. Ou seja, seu pai casa com a sua mãe, querendo já se divorciar, se separar, não se separa. Não. E vem você. Sim. 3 anos depois. Sim. Vocês vão... A sua mãe só usava você ou ela começava antes usando seu irmão também? Ela pegava sempre o menorzinho porque é sempre mais... Você pegar uma criança de 5, 6 anos pedindo para o pai não ir embora, é impossível o pai ir embora. Então, eu trabalhei bastante na minha vida para tentar entender alguma coisa do que aconteceu, porque eu acho que quando esse tipo de coisa acontece na vida da gente, a primeira coisa é tipo, meu Deus, Sim. Porque você não espera. Assim, eu estava habituado com essa situação, mas eu não esperava que algo tão grave fosse acontecer. E aí, enfim, depois mais na frente eu vou entrar mais nisso, mas o que eu entendi, eu acredito que existe... Eu não posso dar um diagnóstico, nem nada nesse sentido, porque eu não sou um profissional da área, mas possivelmente ela é uma pessoa que tem psicopatia, narcisismo e todas essas coisas. E geralmente, manipuladora, enfim. E pessoas que têm esse tipo de patologia, geralmente, quando tem 2 filhos, um é o filho dourado, o outro é o scapegoat, é o bode expiatório. Exato. Então, reserva também. Exato. Então eu acabei indo de acordo com o que eu vi e observando na minha vida, claramente é isso. Assim, eu fui sendo e geralmente é aquele que é mais difícil de manipular, porque ao mesmo tempo eu era sensível, eu queria ajudar, mas eu fazia mais pressão. Então eu acho que ela fazia mais pressão, não, acho que era mais difícil assim de aceitar o comportamento dela. Então acho que ela olhou para mim e falou, não, esse aqui eu posso, esse é descartável, esse dá para... Você não lembra de momentos de carinho dela com você? Lembro. Abraço, beijo, coisa de mãe. Não, na verdade ela pedia para eu fazer carinho nela. E quando eu estava cansado, eu não queria fazer, o comportamento dela já mudava. Que tipo de carinho ela fazia? Ela gostava que eu coçasse as costas dela, e aí se eu falasse, eu tô cansado, eu quero dormir, ela ficava brava, falava, continua. A vida inteira ou só quando era criança? Quando eu era criança, porque depois, eu acho que de uma certa idade, eu já comecei a me posicionar, eu já comecei a falar, não, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, porque eu acho que uma coisa que quem vive o tipo de situação que eu vivi faz muito, você começa a se comparar com seus coleguinhas, assim, aí você vai dormir na casa de um amigo, você vai dormir na casa de uma amiguinha, aí você vê
como os pais os tratam, como a mãe trata, e você começa a falar, ei, pera, tem alguma coisa errada. Por que que na minha casa é tão diferente do que o que eu tô vendo aqui? Né? E meu pai, por conta da empresa, ele começou a viajar muito. Ele viajava muito. Então, o dia a dia era com ela e com meu irmão. E você tem lembranças de carinho do seu pai com você? Nossa, sempre. Muito. O que ele fazia por você? Então, quando eu era criança, eu tinha asma, que até hoje eu tenho um pouco, mas na época era... Enfim, eu acho que quando você é criança é muito pior. E ainda vem morar em São Paulo. Como diz a doutora Rosângela Almel, no azul, ao contrário. E naquela época, quando eu comecei a ter as primeiras crises, ela com a minha, entre aspas, mãe, com aquele comportamento dela, ela já chegava e falava pro meu pai, falava, se você tem tempo para suas putas, tal, não sei o quê, você tem que ter tempo pro seu filho, então. Meu pai me pegava no colo, me levava pro hospital, passava a madrugada comigo no hospital, e eu tinha medo de dormir sozinho no escuro. Sua mãe não ia com você pro hospital? Meu pai levava. Meu pai ia pro hospital, meu pai... Inclusive, isso começou até a ser... Eu fiquei no meio de uma questão ali, porque o combinado era tipo assim... Meu pai trabalhava e ela ficava para cuidar das questões. E aí meu pai, ele trabalhava e cuidava das questões de casa também, de filho, de tudo. Então, porque a única preocupação dela era ele, né? Ela só se preocupava com meu pai, onde ele estava, com quem ele estava, onde ele estava, que horas ele ia chegar, que horas ele ia voltar. E meu pai estava meio que cumprindo com as outras funções também. E aí eu comecei a pedir mais pro meu pai fazer as coisas, não porque eu só queria que ele fizesse, porque chegou uma hora que eu já comecei a entender que ela não ia fazer. Aí eu já vou pedir logo direto pro meu pai, porque aí é ele quem faz. E ele me levava no colégio, me buscava do colégio, ele fazia todas essas coisas. E quando ele estava viajando? Quando ele estava viajando, às vezes ela ia, mas já houveram vezes quando eu estava um pouco mais velho, já com 13, 14 anos, eu ficar esperando na porta do colégio, ela ia e ela não ia, e eu voltava a pé. E o seu irmão, ela tinha o mesmo tratamento com ele? Não. Vocês estudavam na mesma escola, você e seu irmão? Até os 12, 13 anos a gente estudou na mesma escola, depois a gente começou a estudar a escola... Não, até os 12. Depois... Aí ela ia buscar ele e não ia buscar você? Não, eu acho que ele voltava, eu acho que ele assim, meu pai fez uma coisa, né, meus pais fizeram uma coisa que não se faz, mas eles deram carros muito cedo. Então eu acho que ele é 3 anos mais velho que eu, ele tinha um carro, então ele ia, voltava de carro. Com 16 anos ele já tinha uma independência perigosa contra a lei. 17 anos, mas é porque a gente, não que isso justifique, mas a gente morava em Alphaville na época, então era um lugar mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas não pode. Mas não pode. Não pode. É só a partir dos 18. Só a partir dos 18, não, eu sei. Então ele ia de carro, voltava de carro e eu às vezes ficava lá esperando. Geralmente pessoas como a sua mãe, que são muito aficionadas que o outro está atraindo, geralmente são pessoas que traem muito. Sua mãe também tinha outros amantes? Você sabe, você descobriu isso? Então, na verdade, isso é uma coisa que, assim, o caso do meu pai ele já teve repercussão algumas vezes, mas isso nunca foi falado. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, até assim, em vídeos, quando tem na internet ou matérias, uma coisa que sempre me incomodou muito é que muita gente usa o fato do meu pai ter tido relações extraconjugais como a justificativa do assassinato dele. O que eu estou fazendo aqui é o conhecimento da tua história. Sim, mas eu entendo que as pessoas, elas, que nem falei do Jeff Machado agora, se ele fazia ou não vídeo pornô, o problema não é esse, não é por isso que ele vai matar. E se o seu pai tinha ou não outras mulheres, não é por isso que ela pode fazer o que ela fez, exatamente. Inclusive com você. Exatamente. Que é o que a gente vai ver. Uma coisa é um crime passional, mas outra coisa o que eu queria dizer, assim, eu só introduzi para dizer que eu sempre vi isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eu sempre, claro que isso não justifica em primeiro lugar, e em segundo lugar ela também tinha. Isso nunca... Isso é muito comum, isso. Quando uma pessoa fica muito... O que você está fazendo, é porque ela está julgando por ela, né? Exato. Tanto que na época do crime, dentro da investigação da polícia, eles descobriram que ela tinha um namorado de longa data, ou seja, ao mesmo tempo ela com o namorado, ela estava planejando o crime. Então, não era essa questão.
E eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas isso me incomodava porque parecia que era para algumas pessoas era uma justificativa aceitável, sabe? E a gente, assim, eu sei que a gente nós não deveríamos fazer isso, mas eu leio. Então, às vezes, quando saía alguma notícia sobre o caso do meu pai, aí tinha uns comentários lá embaixo, aí eu pensava, eu vou ler, eu não vou ler. Não se lê comentário, ainda mais quando você está dentro da história. Eu lia e aí eu via essas coisas e eu ficava um pouco chateado, porque eu falava, nossa, meu pai era tão legal, tão bacana, tão do bem, a relação dos dois não era isso, nunca foi a questão da esposa que ficava em casa cuidando dos filhos, porque eu acho que as pessoas, uma coisa que você falou em um dos seus vídeos que eu achei muito legal, é que as pessoas julgam as outras pela própria régua. Sim, a sua mãe estava julgando teu pai por ela, por isso que eu perguntei se ela tinha, porque é tão... parece matemática humana isso, se você for preocupado demais com quem o seu namorado está, é porque você está agindo dessa maneira. Mas eu acho que no caso dela também tinha uma questão, e aí depois, entendendo mais sobre as patologias que eu falei sobre, era uma questão de posse. Tipo assim, é meu. Este é meu. Não era uma questão de amor, uma questão de paixão, era mais de posse. Ela não queria que outra pessoa tivesse usando o que ela entendia que era dela. E ela tinha essa posse com o seu pai e com o seu irmão também? Não. Os filhos, eles sempre eram ferramentas. Nós sempre fomos duas ferramentas dentro do plano dela. Sempre. Então... se você fechasse seus olhos, você conseguiria lembrar de algum momento feliz, inteiramente feliz com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão? Aquele dia, aquele domingo que foi bom demais, aquele sábado que foi um super sábado, ou o Natal, algum momento que você tenha se preenchido completamente? Porque a sensação que eu tenho quando eu li o seu material, que você me mandou, é que você nunca teve uma lembrança familiar feliz. Inteira. Não. Eu acho que eu acho que eu vivi momentos em que ela fingia que estava tudo bem, mas eu sabia que tinha um plano por trás daquilo. Então não era inteiramente bem. Era sempre depois de uma situação que não tinha sido legal, e aí ela, eu tenho que ir. Nada era gratuito. Nada era legítimo. Nada era por você. Era tudo por ela.